Rosas, amigas do meu coração, como vocês estão? Estamos chegando ao fim da nossa jornada. Que delícia! Que delícia ter contato com tantas corajosas, tantas mulheres fortes, tantas mulheres que têm histórias lindas e maravilhosas. Eu tenho recebido muitos directs e já somos 10 corajosas na jornada do perdão. Eu tô muito feliz porque Deus vai fazer grandes coisas e eu tenho certeza que Ele escolheu cada mulher para fazer parte dessa jornada, Ele escolheu cada uma ali a dedo e nós teremos um tempo de qualidade com o nosso papai. Então, eu quero convidar você, minha amiga, a convidar uma amiga para fazer parte desse momento conosco. Quero que você agora envie para uma amiga, compartilha, chama todas as amigas no direct, envia para elas essa live e fala: olha, amiga, você precisa assistir isso. Essa mensagem é poderosa e vai falar muito ao seu coração. E eu tenho certeza que Deus quer falar com alguém aqui nessa noite. Não é, corajosa? Então vamos juntas? Vamos juntas? Estou aqui chamando as amigas para assistirem a live e vamos juntas aprender mais do Senhor, aprender sobre perdão e permanecermos firmes nos princípios inabaláveis da sua palavra, porque Ele é fiel, mas você também precisa ser fiel, não é? Hoje nós vamos falar sobre auto-perdão e culpa que paralisa. Esse é um tema tão legal, porque muitas das mulheres que eu já atendi, elas permanecem paradas nesse lugar de culpa. Então, mais uma vez, é um assunto muito difícil, principalmente porque ele vai mexer no seu íntimo, ele vai mexer aí nas suas estruturas. Então, eu quero a sua permissão para falar coisas difíceis. Vocês sabiam que quando a gente precisa falar coisas difíceis, a gente precisa pedir permissão? Porque às vezes a pessoa não está preparada para ouvir tudo o que precisa ser dito. Então, o ideal é que você peça permissão, fala: olha, eu preciso dizer coisas difíceis. Eu posso? E aí a pessoa vai dizer: olha, eu tô preparado, eu não tô preparada, né? Então vamos juntas? Agora eu quero que você me permita dizer coisas difíceis. Eu quero perguntar pra você, corajosa. Você já se perdoou por escolhas erradas? Pelo tempo perdido? Ou pelo que você permitiu que fizessem com você? Isso já aconteceu com você? Você ali, de repente, foi permissiva demais numa situação e depois você se arrependeu? Você ficou pensando: ai, eu não devia ter deixado que fizessem isso comigo. Já aconteceu comigo. E a culpa é um muro que impede Deus agir. Você sabia? Você sabia que a culpa, ela te afasta, ela distorce a visão que você tem de Deus, o relacionamento que você precisa ter com o Pai? O auto-perdão, ele é ligado diretamente à resolução da depressão e ansiedade. Quando você se culpa, o seu córtex pré-frontal fica travado em modo de punição, impedindo que você tome decisões criativas para o futuro. Para vocês verem como é importante, principalmente, você se perdoar. O auto-perdão, ele vai trazer paz. Ele traz uma paz. Muitas vezes eu orei com mulheres e a gente fazia aquelas orações mediadas, aqueles momentos de cura, e no final elas fazem assim, ó. Por quê? Porque tira de cima dos ombros um peso e traz paz ao coração.
A restauração de Pedro em João 21, depois que ele nega Jesus 3 vezes, ele ele se sente totalmente culpado. Mas ele foi aceito por Jesus. E aí Jesus pergunta o que para ele? Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus pergunta, Pedro, tu me amas novamente? E aí Jesus responde, amo, Jesus. E mais uma vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Cuida das pessoas. O que é apacentar ovelhas, queridas? É cuidar de pessoas. É estar próximo. É direcionar. É claro que nós temos o nosso pastor na igreja e o nosso sumo pastor, que é Jesus. Mas nós fomos criadas para nos relacionar. Hoje eu estava ouvindo até uma canção que falava sobre isso, né? Não conte os seus problemas a ninguém. Mas será mesmo que nós não devemos contar o nosso problema para ninguém? Se a palavra do Senhor diz que confessai os vossos pecados uns aos outros para receber cura, nós implantamos essa mentalidade de que eu não posso conversar com ninguém, que eu tenho que contar os meus problemas só para Deus, mas a palavra do Senhor diz para nós confessarmos uns aos outros. Você pode até receber perdão do Senhor, mas você não vai receber cura. Porque para receber cura, você precisa desse relacionamento com o outro. Você precisa desse relacionamento com o outro. Eu não estou aqui desmerecendo o seu momento com Deus, ele é extremamente necessário. Até para você saber para quem você vai compartilhar aquilo que você precisa compartilhar. Não é para qualquer pessoa, não é de qualquer jeito, não. E aqui eu quero dar 2 dicas para você procurar uma pessoa para se aconselhar. A primeira tem que ser uma pessoa íntegra. O que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa de moral, de princípios, uma pessoa de conduta. Depois essa pessoa precisa ser bíblica. Ela precisa saber manusear a palavra, ela precisa entender da palavra. Por quê? Porque ela precisa te direcionar à luz da palavra. Mas você ficar com as coisas só entre você e Deus aqui em oração, muitas vezes não é suficiente. Você precisa conversar com alguém. É por isso que os consultórios de psicologia estão lotados. E graças a Deus pelos psicólogos, são pessoas confiáveis que nós podemos compartilhar. Mas existem também amigas fiéis. Existem pessoas que estão no seu caminho, que Deus coloca. Talvez você não tenha acesso a um psicólogo, não conhece ninguém. E para isso precisa ter um vínculo. Talvez você não tenha vínculo com ninguém, mas você tem vínculo com uma amiga e essa amiga é fiel. Ore antes para fazer isso. Ore antes, pergunte ao Senhor se é isso que é para fazer, se é essa pessoa, porque as pessoas também, nós estamos vivendo num mundo difícil. Nós estamos vivendo num mundo muito difícil e que tá cada vez mais difícil confiar nas pessoas. Então ore, mas nós somos ajudados uns pelos outros. Por isso que tem a igreja, né? A igreja é o corpo. Nós somos um corpo e esse corpo precisa do auxílio de outras partes. O meu cérebro comanda a minha mão. A minha boca é comandada pelo meu cérebro. A minha perna comanda o meu pé, que o cérebro comanda. Então está tudo interligado. Então, confie nas pessoas. Existem ainda pessoas confiáveis. Existem pessoas que você pode contar. E aí Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Naquele momento, Jesus estava dizendo, Pedro, eu te perdoo. Eu te perdoo por você ter feito isso. Você é falho. Você é falho. E eu quero associar isso ao caso de uma mulher que não conseguia ser boa mãe, porque ela se culpava por um erro do passado. Talvez você não criou seus filhos direito, talvez você fez coisas que hoje você não acredita
Mas talvez você errou com seu marido, talvez você errou com seus pais, você foi um filho rebelde. Mas eu quero te dizer que você pode voltar para casa, assim como o filho pródigo que errou. E quando ele estava lá comendo a comida dos porcos, a lavagem, ele se lembrou que ele podia voltar para casa. Ele se lembrou que ele tinha um pai que perdoava ele. Mas você também precisa trilhar esse caminho. Você também precisa entender que você precisa se perdoar. Uma das coisas mais difíceis é se perdoar. Principalmente porque nós atribuímos a culpa a nós. Uma coisa, gente, é culpa, outra coisa é responsabilidade. A responsabilidade é quando você fala bem assim: não, eu assumo isso e agora eu vou ter que lidar com isso. Agora, a culpa não, é um flagelo. Você fica falando, eu devia ter feito errado, eu devia ter ido por outro caminho, eu devia ter tomado outra escolha, eu devia tanta coisa. E não faz. E não se libera disso. Então, não ande por esse caminho. Olhe para você mesma e diga, eu me libero dessa culpa. Eu não sabia, eu não tomei uma decisão certa. Eu não fiz aquilo que era correto. Uma vez eu tomei uma decisão equivocada. E aquilo gerou algo pra mim. E aí eu lembro que eu ajoelhei e eu falei: Deus, eu não te perguntei pra tomar essa decisão. Eu não perguntei se era da sua vontade. Então eu tomei essa decisão por mim mesma, na força do meu braço. Mas hoje, Senhor, eu me arrependo, porque eu quero contar contigo. Eu decido, Senhor, contar contigo. Mas eu não consigo, Senhor, arrumar essa situação. Mas o Senhor consegue. O Senhor consegue colocar tudo no lugar. O Senhor consegue aplanar os caminhos. O Senhor consegue trazer resposta onde eu não vejo. E de repente, irmãos, claro que eu pedi perdão ao Senhor, né? Senhor, eu te peço perdão, Senhor. E eu entrego todo o controle da minha vida pra ti. O Senhor é o meu Senhor e eu me rendo. E aí, como de repente apareceu uma solução. Olha, que interessante. E Deus trouxe resposta para aquilo que eu estava vivendo. Talvez você está nessa mesma situação. Então você se perdoa, se perdoa. E entenda que você precisa se render a Deus. Senhor, eu tomei essa decisão errada, mas eu me arrependo, Jesus. Eu me arrependo. Mas talvez você não consiga viver isso, fazer isso. E a culpa tá aí te paralisando, tá te consumindo, tá te definhando. Então eu quero te convidar para a jornada do perdão. Na jornada do perdão, nós teremos um momento para esse auto-perdão. Você vai ser guiada e direcionada para perdoar os outros e perdoar a si mesma, porque é importante. É importante, é libertador. Então eu quero te convidar para essa jornada. Serão 7 dias. 7 dias intensos falando sobre perdão, vivendo perdão, entendendo o perdão, olhando para o sacrifício de Jesus. E você está convidada. Se você decidir ir para a jornada, o link está na minha bio. Não fique de fora. Deus tem coisas grandes para você. E eu te espero na próxima live, que é a nossa live de encerramento, às 20 horas, horário do Brasil, e 23 horas, horário de Portugal. Um beijo e até lá!